Olá, sejam bem-vindos. Na nossa aula de hoje estudaremos sobre o poder estatal, a estrutura do executivo, do legislativo, do judiciário e também vamos falar um pouco sobre a ordem dos advogados do Brasil. Vamos então agora, seguindo o nosso raciocínio, falar um pouquinho sobre soberania popular. No Brasil, nós adotamos a forma mista. Por quê? O povo pode exercer a democracia de forma direta e indireta. Quando é que ele elege a democracia de forma direta? Quando, por exemplo, nós temos os plebiscitos, os referendos e os projetos de lei de iniciativa popular. Isso é uma forma de nós diretamente exercermos a nossa democracia. De forma indireta, nós podemos considerar que é o momento em que o cidadão vai às urnas e elege os seus representantes. Nos municípios, ele vai escolher os seus vereadores, que vão ocupar a Câmara Municipal, né, dos vereadores, para a elaboração das leis municipais, e vai eleger o seu prefeito. No governo estadual, nós vamos eleger o nosso governador e os deputados estaduais. No Distrito Federal, aqui em Brasília em especial, nós temos a Câmara Distrital, aonde a pessoa do deputado se confunde também com a do vereador, uma vez que o Distrito Federal não tem cidades. Aqui no Distrito Federal só tem uma cidade, que é a cidade de Brasília. Todas as outras cidades, que aqui nós chamamos de cidades satélites, na realidade, são regiões administrativas de Brasília. Portanto, o deputado distrital, que vai exercer a sua legislatura dentro da Câmara Distrital, faz as vezes de deputado estadual e de vereador. E elegemos também o nosso governador distrital. Poder estatal. O poder estatal, gente, é um só. O que acontece é que, no nosso caso, por exemplo, ele é dividido em três. E isso nós devemos a Montesquieu. Vamos lá à nossa definição. Para entendermos melhor esta definição, não podemos deixar de analisar a teoria da separação dos poderes ou a tripartição dos poderes do Estado, que é uma teoria de ciência política, desenvolvida pelos filósofos gregos Aristóteles e Platão. Ela foi exposta de forma coerente e sistematizada pela primeira vez pelo filósofo iluminista Montesquieu, no seu livro O Espírito das Leis, de 1748, que visou moderar o poder do Estado, dividindo-o em funções e dando competências a seus diferentes órgãos. As ideias de Montesquieu foram influenciadas principalmente pelas teses de John Locke, lançadas há cerca de 100 anos atrás. Ou melhor, 100 anos antes da própria definição de Montesquieu. No Espírito das Leis, Montesquieu analisa as relações que as leis têm com a natureza e os princípios de cada governo, desenvolvendo a teoria de o governo que alimenta as ideias do constitucionalismo. Neste, busca-se distribuir a autoridade, de modo a evitar o arbítrio e a violência. Tais ideias se encaminham para a melhor definição da separação dos poderes, ainda hoje um dos pilares do exercício do poder democrático. E ele descreveu cuidadosamente a separação dos poderes em executivo, judiciário e legislativo, trabalho que influenciou os elaboradores da Constituição, por exemplo, dos Estados Unidos, da América do Norte. Então, caros alunos, nós temos que Montesquieu pegou o poder estatal, que era único, e dividiu em três, que é a divisão tripartite de Montesquieu, em poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. O que vem a ser o poder executivo? O poder executivo é aquele que efetivamente executa as ações do governo em cima do Estado para atendimento das demandas do povo. Significa dizer que o poder executivo é aquele que tem a caneta, é aquele que vai tomar administrativamente as decisões do que fazer, como fazer, onde fazer e quando fazer. Portanto, o poder executivo é exercido em nível federal pela presidência da República. Não é pelo presidente, é pela presidência. Porque na presidência da República você vai ter o presidente e vai ter os ministros de Estado. No caso do governo estadual, pela governadoria, onde você vai ter a pessoa do governador, poder executivo, e os secretários de Estado. Em nível distrital, você vai ter o governador distrital e as secretarias de Estado distritais. Já em nível municipal, você vai ter o prefeito e vai ter os secretários municipais, que vão auxiliar, né, os secretários
e os ministros auxiliam a presidência na administração do próprio executivo e no desenvolvimento e no desempenho do papel do poder executivo. O poder legislativo é aquele que vai efetivamente elaborar as leis em nível federal, as leis em nível estadual, distrital e municipal. No município você vai ter o vereador exercendo esse papel. No estado você vai ter o deputado estadual. Em nível distrital, o deputado distrital. Em nível federal, você vai ter o Congresso Nacional, que é formado pelo Senado, concha virada para baixo. Vamos ver se você sabe essas definições. O senador representa os interesses dos estados. Cada estado da federação, os 26, mais o Distrito Federal, tem 3 senadores. Portanto, na coxa virada para baixo, onde fica o Senado, ele está fechado para o interesse dos estados. E na coxa virada para cima, você tem os deputados federais, que são os representantes do povo. A soma dessas duas casas legislativas nos dá o Congresso Nacional. Portanto, o Congresso Nacional é que é responsável pela elaboração das leis que vão ter eficiência, eficácia e aplicação em nível nacional. Ok? Vamos estudar agora o Poder Judiciário. No Poder Judiciário é onde encontramos a aplicabilidade das leis, tanto para os poderes constituídos, quanto para todos os cidadãos que compõem o povo de uma nação geograficamente delimitadas por um país. Os membros do Judiciário devem ser independentes e totalmente livres para serem totalmente escravos da lei, da ordem e da justiça, garantindo assim um sistema justo, imparcial, para o deslinde das questões que são levadas a ele, mesmo que tais decisões contradigam o governo ou grupos poderosos envolvidos em um caso. Para melhor visualizar o Poder Judiciário, nós temos agora a apresentação desta tela, onde você vai poder enxergar a estrutura, a organização do Poder Judiciário. Ele é dividido basicamente na Justiça Comum e na Justiça Especializada. Na Justiça Especializada, pelo próprio nome, nós já temos a definição, isto é a Justiça Eleitoral, é a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar. Nela, na Justiça Especializada, só os temas especificados, como o eleitoral, trabalho e militar, podem ser tratados. Já a outra justiça, que é a comum, que se divide em estadual e federal, é onde todas as demais demandas poderão ser resolvidas e equacionadas pelo judiciário. E aí vocês podem observar, de baixo para cima, as instâncias e a evolução do Poder Judiciário na sua organização, por onde os processos, por onde as ações vão tramitar, melhor dizendo, através dos seus processos. E vai desaguar, em última instância, no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. Ele age de forma concentrada para o exercício e para o poder de controlar a Constituição, como age também de forma difusa. Mas aí, neste caso, deverá necessariamente haver o pré-questionamento de todas as matérias constitucionais que porventura possam surgir no curso de uma demanda. Mas esse pré-questionamento deve ser entendido como em sendo uma decisão que os juízos aqueles que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal, vão proferir decisões estas que vão servir como o mencionado pré-questionamento. Daí, surgindo uma questão constitucional na área do trabalho, por exemplo, como o cerceamento de defesa, esse questionamento precisa ser feito pela parte e o juízo do trabalho, desde a sua primeira instância, passando pela segunda instância, indo para a terceira instância, deverá se manifestar sobre ele, para que assim, quando houver a necessidade, haverá então a interposição do recurso extraordinário, que aí é o controle difuso da Constituição, chegando então ao Supremo Tribunal Federal para se manifestar quanto a essa matéria. Para finalizar essa nossa primeira aula, nós não poderíamos deixar de falar na Ordem dos Advogados do Brasil. Por que ordem? Vamos à nossa definição aí na apostila que está com você sobre os conceitos que temos sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. A palavra ordem, oriunda da tradição francesa, está vinculada à tradição na Idade Média, podendo ser entendida como um conjunto estatutário que determina um modo de vida,
reconhecido pela religião católica, tal como a Ordo Clericorum, ou as ordens de cavalaria. O advogado era então uma espécie de cavaleiro das leis. Apesar da Revolução Francesa ter extinto todas as corporações profissionais, a tradição manteve-se quando a denominação da palavra ordem, inspirando o nome de várias entidades corporativas relativas aos advogados e em diversos países, inclusive Portugal e no Brasil. A ordem tem, então, a sua criação prevista em 1843 pelo Instituto dos Advogados do Brasil. Mas, somente 87 anos depois, foi instituída a Ordem dos Advogados. O ato decorreu do Decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930, da lavra do chefe do Executivo Nacional, à época, Getúlio Vargas, então elevado ao poder pela recente Revolução de 30, desencadeada um mês antes, em 3 de outubro. A Ordem dos Advogados do Brasil, assim instituída no plano nacional, é composta de seções e seccionais instaladas em cada um dos estados da federação e é uma autarquia federal de caráter corporativista, tal como o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e o Conselho Federal de Medicina. Além disso, além de ser uma autarquia que representa a classe dos advogados, a ordem tem um papel regulador da profissão do advogado e, mais do que isso, tem um papel preponderante, fundamental e importantíssimo dentro da nossa sociedade. Como na definição francesa, a ordem representa os cavaleiros das leis. Portanto, a ordem também, através do seu Conselho Federal, é legitimada para, por exemplo, propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação declaratória de preceitos fundamentais e até mesmo, como já foi no caso aqui do Brasil, propor uma ação ou propor ao Congresso que inicie o processo de impeachment de um chefe do Executivo, como aqui já aconteceu. Portanto, nós temos aí, fechado agora com vocês, as definições básicas, conceitos elementares que a gente precisava inicialmente estudar antes de adentrarmos efetivamente na disciplina do direito administrativo, que é uma disciplina do ramo do direito público, a qual você está junto comigo estudando. Tradicionalmente, como eu costumo encerrar minhas aulas em sala de aula, vou encerrar aqui também. Com essas palavras, encerro nossa aula número 1 de Direito Administrativo, desejando a você um excelente estudo e muito sucesso. Obrigado.